Amém, gente? Vamos lá. Versículo 7, capítulo 3 do livro do Apocalipse. Carta à igreja em Filadélfia. Vou ler novamente o texto, embora eu vou fazer um resumo a partir do verso 10, ok? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga graças a Deus. Ok, eu vou voltar um pouquinho, porque a partir do versículo de número 10, é onde nós paramos propriamente dito na semana passada. Então me deixe, por favor, considerar algumas coisas importantes aqui. Voltando no versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O anúncio do Senhor aqui a João, para que então fosse transmitido à igreja em Filadélfia, ele está dizendo que, tão certo quanto a sua palavra é fiel e verdadeira, tanto quanto a sua vinda e o seu retorno para buscar a igreja dos vencedores, também é fiel, é viva, é verdadeira, e tem a garantia do seu nome e a garantia da sua palavra. Jesus está dizendo, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Veja que o livramento de Deus, a guarida de Deus, a proteção de Deus, tem a ver ou está diretamente conectado, tanto quanto a igreja guarda a sua palavra. Guardar a palavra de Deus é atrair para nós a garantia da guarda de Deus e a proteção de Deus na hora da tentação. Quando falamos sobre fé, Paulo escreve aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sempre falo isso. Pastor, eu não tenho tanta ousadia ou graça ou fé suficiente para ir tão longe. Significa que você está dizendo que não conhece suficientemente da palavra de Deus para ir tão longe assim. Eu quero trazer à memória, aquilo que me pode dar esperança. Escute isso. Trazer à memória, Lamentações de Jeremias, ele está dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Provérbios 23:7, tudo aquilo que imagina o homem na sua alma, ou tudo aquilo que o homem imagina na sua mente, nisso ele se torna. O que esses textos estão dizendo com relação à fé e à palavra de Deus? Significa que aonde a sua mente chegar, o seu corpo é obrigado a chegar. Alguém mais pegou? Aonde a sua mente chegar em Deus, o seu corpo é obrigado a te responder. Trazer à memória pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de futuro. Percebe? É por isso que você precisa estar atento, porque no seu registro de memória, no seu subconsciente, no seu depósito de inconsciência, existe um registro de coisas baseados no seu sistema de crença, baseados na sua experiência de vida, que pode em algum momento
Quando você traz à sua memória uma expectativa grande em Deus, alguma coisa no seu sistema de memória e crença pode dizer para você assim, ó, deixa de ser besta, rapaz. Você acha que você vai ser capaz de atingir isso um dia? Você é mais que bobo. Seja besta não, rapaz. Você não nasceu para isso. Olha quanta coisa errada ficou lá atrás. E a sua experiência de vida vai te acusando. Vai te constrangendo. Não, eu preciso ir mais além. Eu preciso construir algo grande em Deus. A tua consciência de experiência passada diz assim, você mal consegue tomar um café todas as manhãs. Você vai construir uma empresa desse tamanho. Percebe? Então, há um chamado pela palavra de Deus e pelo princípio da fé com base na palavra de Deus. Você precisa confrontar sua mente, manter ela atualizada sobre o que Deus significa para você. Então, se alguém chega para você e diz assim, rapaz, que bom, Deus te abençoou, hein? Que casa bonita. Meu irmão, isso não é nem a sombra da casa que eu espero um dia ter em Deus. Porque na minha mente aqui está indo mais longe. Poxa, graças a Deus, Deus te deu um livramento, hein? Que coisa boa. Não, rapaz, isso não é nada em relação àquilo que Deus me prometeu alcançar. Que minha mente se prepare, porque eu já estou vendo lá. Porque a fé é o firme fundamento, é uma convicção de enxergar lá na frente. É manter minha mente ativa e dizer para toda a minha experiência de passado, aprendi, sofri, deu errado. Mas o choro, minha mente, dura uma noite. E pela manhã sempre tem alegria. Porque Deus é um Deus que cuida dos seus. Alguém entendeu até aqui essa palavra de fé ou não? Entendeu? Se você não vê nada, não sente nada, se você não projeta nada, se a sua mente não está organizada para ver aquilo que mentalmente, emocionalmente, porque eu não estou criando uma teoria de condicionamento mental, eu estou dizendo que eu quero trazer a memória, o que pode me dar esperança. Eu estou dizendo que Provérbios 23:7 está dizendo o seguinte, aquilo que eu alimento na minha mente, isso eu me torno. Significa que se em Deus, pela fé, a sua mente chegou, o seu corpo vai chegar. Tem que chegar em Deus, para a glória de Deus. Amém? Até que Deus diga não, o plano é outro. Antes, até que ele seja explícito com relação à mudança radical do plano. Mas é isso que ele nos deu. Os salmos que eu estou lendo desde domingo, o Salmo 115, os céus são os céus do Senhor. Dependendo da tua versão, diz assim, o céu pertence ao Senhor, mas a terra é sua. Filho do homem, conquiste-a. Tome essa terra. Amém? O Senhor está dizendo, a minha palavra te guarda. A palavra da minha paciência, você guarda, eu te guardo. Então existe uma conexão com essa habilidade de crer, de acreditar na palavra de Deus. Quando Jesus está no capítulo 17 do Evangelho de João, a partir do versículo... Destaca o 15, os Salmos 14, 15, 16, o Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16, 17, é uma espécie de prestação de contas. É uma auditoria, uma relação de Jesus com os seus discípulos e é também uma prestação de contas com o Pai. Pai, lembra aquela glória que eu tinha contigo? Então, eu quero essa glória sobre eles agora. E quero que o Senhor me glorifique com essa glória, que eu preciso trazê-los para perto. Não, eu coloquei a palavra neles. Fica tranquilo. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que os guarde. Eu quero que o Senhor me dê a palavra, que o Senhor vai guardá-los. Porque se eles permanecerem em mim e eu neles, nós seremos um com o Senhor e o Senhor vai guardá-los. Percebe? Essa é a ideia. O Senhor está dizendo, como você guardou, eu também estou te guardando. Diga graças a Deus. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, de alguma forma aqui, descarta-se o pensamento de que a igreja não venha de todo correr riscos. Pode até ser que em algum momento a igreja fique exposta e corre riscos. A palavra de Deus diz sobre épocas de tentação, épocas de provação, instabilidade, picos de adversidade, conflitos internos, externos, confrontos no propósito e na obra de evangelização, tormenta, acusação, perseguição, mas o Senhor está dizendo, guarde a palavra da minha paciência e eu guardo vocês. Eu escondo vocês, eu protejo vocês. Do que fala isso? Qual é o nome que se dá a isso? O milagre da preservação.
Deus tem uma aliança com a sua igreja, e nós chamamos de o milagre da preservação. Diga graças a Deus. Se você guarda a palavra, guarda a esperança, guarda o seu coração, Ele te preservará. Foi então, a partir desse instante, que nós transicionamos considerando algumas coisas sobre o rapto da igreja, a igreja dos vencedores, sobre o arrebatamento e as promessas bíblicas que nós temos quanto ao arrebatamento da igreja, e sim, arrebatados e livres da grande tribulação. Existem linhas e linhas, conceitos e conceitos que querem defender, eles nos chamam de pregadores futuristas, que ficam vendendo uma ideia de esperança futura para uma igreja de um Cristo que vai vir, e que aqueles que resistem a esta ideia pregam piamente que Ele já veio, nos deixou, estamos abandonados, e agora que cada um sobreviva da melhor forma possível, porque crente mesmo eram os da igreja primitiva, o resto já se perdeu, e a gente faz parte do resto que se perdeu. Olha a confusão. Gente, o anticristo está detido pela força do Espírito Santo que opera na igreja. Nem ele pode se manifestar e nem todas as evidências. Por que parece confuso? Por que parece não claro? Por que está dissimulado? Por que parece que tem uma cortina de fumaça? Por que a gente tem a impressão que o anticristo quer mostrar as garras e não mostra? E vira especulação, e vira teoria da conspiração, e uma série de ideias, e o povo vai especulando, e puxa coisa do inferno, e desenha a cara de Satanás, e calcula o número da besta, e faz a média, divide por 2, e coloca a raiz quadrada, é uma confusão. Por que ele não aparece? Porque o poder do Espírito Santo que opera na igreja, até as manifestações dele são detidas. Ah, você acredita nisso? Pelo amor de Deus. Eu acredito nisso porque a Bíblia diz assim. Então, alguns textos você precisa ter em mente e guardar no seu coração. Por exemplo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 26. Se você não esteve aqui na semana passada, é importante que você, então, abra agora comigo, por favor, o texto, faça uma observação aí, um X, um desenho, uma bolinha, faça uma marcação na sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 26. E encontre então, por favor, os versículos 19, 20 e 21. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículos 19, 20 e 21. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aqueles que não acreditam na volta de Jesus e nos chama de meros emocionadores futuristas, sustentam esse versículo 19, dizendo que isto aconteceu quando Cristo ressuscitou, e aqueles que estavam mortos, até então a manifestação do Cristo, e que morreram na esperança da presciência, ou do Cordeiro que foi imolado na presciência de Deus, na esperança dessa manifestação libertadora, se ergueram com Cristo naquele dia. Então se encerrou o compromisso. Só que eles deixam de conectar os outros versículos, que se tornam muito mais coerentes no ambiente desse tempo, quanto ao arrebatamento da igreja. Então veja, versículo 19, mortos, não precederemos os que dormem. Doutrina de Paulo escrita aos Tessalonicenses, não precederemos os que dormem, mas os que dormem serão despertados, e depois nós juntamente com eles. Então veja, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Versículo 20, a igreja dos vencedores. Vai, pois, povo meu, e entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por
um momento, até que passe a ira, porque eu te livrarei da hora da tentação, eu te livrarei da hora da provação. Versículo de número 21, e então, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Alguém lembra de um evento semelhante a esse? Alguém se lembra? Não? Na história? De alguma forma? Algum registro? Você acha que algo profético ou algo tão impressionante quanto uma manifestação dessa por parte de Deus não teria notoriedade, registro, história e memória? Se a gente não tem memória, porque não aconteceu. Nós estamos esperando que Ele venha e que Ele volte e que Ele nos leve para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. O anticristo não pode, ele não tem forças, ele não tem condições, porque existe um que o detém. Então esses registros eu preciso ler com você, porque é importante que você deixe na sua Bíblia anotado. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, abra agora comigo no capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, por favor. E encontre o verso de número 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem é esse que o detém? O Espírito Santo que está na igreja. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo, que nunca mais deixará a igreja. Quem estudou conosco aqui toda a epístola aos Hebreus, como o tempo passa rápido, está nas redes sociais da igreja. Toda a epístola aos Hebreus. Entendeu quando eu contei a manifestação daquele que agora estava entronizado, e Deus diz, e os anjos o adorem. E a forma com que ele na cruz, Cristo, a sua alma, a semelhança no tabernáculo celestial, deixa a cruz tudo em instante de eternidade. O corpo está sendo moído, as pessoas só têm visão para o Calvário e não entendem que o mundo espiritual está ativo. Capítulo 10 do escritor aos Hebreus, a sua alma encara a espada do Éden de Deus, do Éden espiritual, rompe com o acesso, agora ele está diante do Pai e o sangue de Abel está diante de Deus. E agora o sangue de Jesus, que é mais perfeito, clama mais alto do que o sangue de Abel, e ele diz, remove o primeiro e estabelece o segundo. A espada que o transpassou, a espada de Deus, a espada do Espírito, a espada da autoridade, é com ela que ele retorna. E é com ela que ele vai agora à cruz, e é com ela que ele desce e traz o cativo ao cativeiro, e pela sua espada ele desfaz as obras de Satanás, e aquela espada é autoridade, e ele diz assim, está comigo as chaves da morte e da vida. Ele tem toda a autoridade, e não é só da casinha de Davi, é toda a autoridade. Ele dá semelhança à memória, dizendo, a chave de Davi, toda a autoridade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Você ama a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Ele vai à presença de Deus, e quando ele é recebido, o trono de marfim se estabelece, ele se assenta, o Pai habita nele em plenitude, a obra do Espírito Santo nele está feita. Então o Espírito Santo se desvincula dele e diz, agora que eu entreguei o corpo dele, eu volto para buscar o corpo que dele, por ele, para ele se fez ele na terra. Então o Espírito desce e enche a igreja. Aleluia.
e nunca mais deixará a igreja. Então vai chegar o dia e a hora em que o Espírito Santo tomará a igreja, a noiva, e a levará para o noivo, na semelhança do exercício do velho mordomo Eliezer, que vai até a presença de Rebeca e diz: vem, que Isaac está esperando e eu vou te levar para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus. E aí sim, quando a igreja for retirada e o Espírito Santo então deixar esta terra, então o anticristo se manifestará. Ele vai se manifestar como falso Messias. Algum tempo depois ele vai se manifestar como o próprio enviado de Satanás. Mais algum tempo depois ele vai encabeçar a estrutura de um sistema político religioso da igreja apóstata, que lhe servirá de bandeira, confusão, ecumenismo, mistura, arrebanhando o mundo baseado na fé falsa, na fé que engana, na fé que trai. Nós mencionamos a igreja nesse modelo de sistema político religioso no livro do Apocalipse, no capítulo de número 17, do versículo 1 ao 18, nós o lemos completo na semana passada. Haverá um curioso avivamento, mas avivamento do inferno, de todo o sistema babilônico, como se nunca houve antes. Toda a memória de desgraça, vergonha e profanação de Babel a Belsazar será trazido de volta, resgatado pelo falso Cristo, pelo anticristo, através da igreja apóstata, e muitos serão enganados. É isto que a Bíblia está dizendo. Quando você encontra a mulher do Apocalipse no capítulo de número 17, ali aquela mulher representa essa organização apóstata, falsa, mentirosa, que se levantará numa bandeira ecumênica. E muito crente gosta dessa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, de que toda a fé é fé, de que todo é culto, e é só uma mudança de nome, e está tudo bem, o importante é que a gente tenha um coração bom. Não, isso vem de raiz babilônica, que significa mistura, mescla, que significa engano, que significa confusão. Não será assim entre nós. Isto não é o movimento da igreja. Meu Deus, diga: o sangue de Jesus me cubra, clame pelo sangue de Jesus, aleluia. E então no versículo de número 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está dizendo: eis que venho subitamente. Conserva, protege, mantenha em segurança, para que a sua coroa não seja roubada, não seja tirada. Veja que ele está dizendo assim: Filadélfia, eu te amei, eu te escolhi, Filadélfia, os meus olhos estão voltados para você. Mas nenhum corredor, Filadélfia, corre com o troféu na mão. Nenhum corredor, Filadélfia, corre com a coroa na cabeça. Filadélfia, corre e ganhe a corrida, porque ao que vencer, lhe darei. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo: eu te amei, eu te escolhi, eu te salvei, mas ninguém corre com troféu na mão. Então corre a corrida com olho nele, de olho em Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que desprezou a afronta, tomou a cruz, venceu, está sentado à direita de Deus no altar. Aleluia. Jesus está dizendo: irmão, corra, mas corra orando, corra, mas corra cultuando, corra, mas corra com o coração na palavra de Deus, corra, mas corra em jejum, corra, mas corra cultuando, corra, mas corra rejeitando as coisas do mundo. Filadélfia, ao que vencer, Filadélfia. Ai, mano, rabachacando ribiada sé. Você é escolhida, Filadélfia. Eu te amo, Filadélfia, mas você não alcançou o alvo ainda, Filadélfia.
Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo, tem uma coroa guardada aqui. Ah, meu Deus do céu, tem algo preparado para vocês aqui. Eu guardei, eu preparei para vocês essa coroa. Aleluia. Paulo, quando escreve a Timóteo, vamos encontrar esse texto aqui. Deixe-me ver. Eu acredito que a segunda carta, abra a segunda carta de Paulo a Timóteo, se eu não estiver enganado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta, tá? De Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Aleluia. E encontre os versículos 7 e 8. Olha isso. Olha a convicção de quem corre de olho nele. Olha a convicção de quem corre sabendo que não está correndo com a coroa na cabeça, mas está correndo sabendo que a coroa está preparada, que o prêmio e o troféu estão nos esperando. Segunda carta de Paulo a Timóteo, é isso mesmo. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, o qual o Senhor, que é juiz justo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de preservação, de preservados, meu Deus. Eu gosto de um outro momento aqui de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, e no versículo, vamos achar o versículo, primeira epístola de Pedro, isso, capítulo de número 1, versículo de número 4, aleluia. Vamos aos versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para nós. Oh, bendita esperança, aleluia. Eu não sei se isso te toca, irmãos, eu não sei se isso grita dentro de você, mas eu sinto uma força, eu sinto uma graça, eu sinto uma expectativa tão grande nas coisas celestiais, que você recobre o ânimo e as forças nesses dias, que você tenha oportunidade de sonhar com o céu, que você volte a ter visões celestiais, que você volte a ter a sensação de que você está caminhando pelo ambiente da promessa de Deus. A coroa está lá. Aleluia. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade. Eu estava sentado na mesa da cozinha, lá na casa da minha mãe. A minha avó sempre fazia pão caseiro, aqueles pães grandes, bonitos. Meu Deus do céu, eu comia um inteiro sozinho. Como eu gostava dos pães da minha avó. Eu me lembro que eu me assentei, a mesa tinha 6 cadeiras, 2 de cada lado, uma na ponta de lá, eu estava na ponta de cá, e a cadeira de lá ficava bem na frente da janela. Eu lembro que eu me assentei para tomar um café, eu tinha 12, 13 anos. Eu lembro que eu tinha uma fome por Deus, eu orava muito, jejuava, minha mãe ficava muito preocupada, eu buscava ao Senhor, eu cria naquele dom da palavra que estava nascendo. E eu me lembro que eu abaixei a cabeça para orar pelo pão e pelo café. E enquanto eu estava orando, eu vinha pedindo ao Senhor. Nós tínhamos um líder de jovens que falava muito sobre o céu, e o Manuel Fagundes, e ele falava de uma forma do céu que aquilo nos apaixonava.
E eu disse: Senhor, me mostra o céu, me mostra o céu. E eu me lembro nitidamente, irmãos, que eu abaixei minha cabeça para orar, e a sensação foi assustadora. O meu corpo começou a flutuar, e eu lembro que eu olhava para a janela, havia um resplendor na janela, eu via um ser de branco como se fosse o Senhor, o meu corpo deixando a terra, e eu dizia assim: é real, isso é verdadeiro, isso é verdade, e de repente a minha avó bateu em mim, no mundo real, disse: meu filho, você está bem? Porque eu estava na ponta da mesa, ficando na ponta dos pés, assim, ó. Aí minha avó bateu no braço: meu filho, ele vem, é verdade, ele vem. E eu me lembro da alegria. Que Deus te dê experiências, ainda esta noite, que Deus te dê experiências. Aleluia, aleluia, aleluia. Siga as normas da corrida, irmão. E não desista, siga as normas. Não basta só correr, você precisa cumprir as normas da corrida. Eu acho que eu nem citei o versículo 5 de 2 Timóteo 2, porque daí fica oportuno agora, a cabeça vai funcionando. 2 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 5, aleluia. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, pelo amor de Deus, não é só correr. Imagina você correr a vida toda em direção da coroa, mas não respeitou legitimamente como correr nessa corrida, meu Deus do céu. Aquele que guardar a palavra da minha paciência, eu os guardarei na hora da tentação. Diga graças a Deus. Eu fiz uma observação rápida aqui, porque algumas pessoas ainda se confundem. E como nós falamos para muita gente também na internet, nós temos aqui 50, 60 pessoas às quartas-feiras, mas o culto da palavra nosso aqui chega a atingir quase 6, 8 mil pessoas. Assim, pelo menos uma média de quase 2 mil visualizações desta reunião. É muita gente que ouve isso e recebe isso, e quanto mais você compartilha, melhor é. Então eu preciso colocar algumas coisas aqui, para que você, quando for questionado, consiga explicar. Então veja, como é que funciona, pastor? O Espírito Santo está ativo na igreja. Por esta atividade e presença, ele impede que o Espírito Santo se manifeste, embora a operação do erro já esteja ativa. Mas ele detém e ele também frustra qualquer outro nível de manifestação mais agressiva de propaganda ou ou manipulação já do ambiente para a manifestação do Espírito Santo, para a manifestação do anticristo, porque o Espírito Santo está ativo e guardando a igreja. O rapto, o arrebatamento da igreja, é o arrebatamento para os vencedores. É simples, tem que explicar da forma simples. O arrebatamento não é para o mundo, o arrebatamento é para a igreja. E deste ambiente chamado igreja, é que Jesus tirará a igreja dos vencedores. Por quê, pastor? Porque alguns estão correndo, mas não estão respeitando legitimamente a corrida aqui. Então veja, quem perde uma reunião dessa, é só se for realmente muito grave. Mas não tem como ser mais claro ou ser tão servo em servir com a palavra. Pastor, como pode? Estou confuso, não entendi. Na primeira vez que eu disse isso, as pessoas entraram em pânico. Como é que pode da igreja sair uma igreja, que sai uma igreja, que sobe a igreja, que é a igreja de quem vence, de quem não vence? A igreja dos vencedores milita legitimamente e corre com responsabilidade, sabendo que a coroa não está na cabeça ainda. Então precisa correr escondido na palavra da paciência de Deus, essa esperança, essa expectativa. Diga graças a Deus se você está entendendo isso aqui. Quando a igreja for tirada daqui, no momento em que a igreja for tirada, iniciar-se-á o período exato de 7 anos, para que então nos ares com ele e as bodas, porque então a igreja noiva
se assentará para celebrar. Núpcias e bodas são diferentes, são distintos. Quando a igreja sair, começará aqui o período da grande tribulação e começará o fim. Não será o fim, começará então o desenrolar do fim. Quando a igreja sair, porque a Bíblia diz que seremos livres da hora da provação. E eu vou chegar em textos importantes aqui agora. O arrebatamento da igreja é a reunião da igreja, a igreja dos vencedores com Cristo, para o tribunal de Cristo, que não é julgamento de condenação, mas para a entrega das coroas. Recebe-se as coroas, assenta-se à mesa com ele e temos as bodas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Até aqui tudo bem? Diga graças a Deus. O Espírito Santo nos apresentará nos ares, e a nossa reunião com Ele acontecerá já no ambiente da cidade. Abre a sua Bíblia comigo um pouquinho no livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Não pense que a forma com que o Apocalipse está disposto é a cronologia absoluta, como se fosse passo 1, passo 2, passo 3. João está recebendo em 3 tempos. No passado, no presente e no futuro, ele vê o Apocalipse de uma vez só. Então não é porque o capítulo 21 do Apocalipse está lá no final do livro, que representa necessariamente o final de todo a proposta apocalíptica do fim ou coisa parecida. Não, tudo está sendo visto, é ponto de vista, são perspectivas. É como se acontecesse alguma coisa aqui, do meu ponto de vista do púlpito, eu vou contar de uma forma, quem está à direita de outra forma, quem está na porta vai ver uma coisa que eu não vi, quem está no estúdio vai ver outra coisa que eu não vi. Então os capítulos do Apocalipse são posicionamentos estratégicos, é como se fosse uma câmera em 360, entendeu? E cada momento você vê um instante. Essa reunião da igreja com ele, veja, Apocalipse capítulo de número 21, versículos 1 a 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Escute, olha aqui para eu explicar de novo. Gente, tem gente que pagaria caro para ouvir isso aqui. Escuta. Nesse exato momento, todas as transformações e todas as inserções do caos que se pode observar na terra, já é o reflexo da cidade de Deus que está em movimento. Ok? Quando é que vai pôr o fim da grande tribulação para se desenrolar a segunda etapa de todo o fim? Quando a cidade nova de Deus se estabelecer em cima de Jerusalém velha. Ela será a capital de todo o governo do milênio. Então João, não é porque é o capítulo 21 que você tem que interpretar como um final de todo o cenário apocalíptico. Ele está dizendo, olha o que acontece, olha o que eu vi na revelação do Apocalipse, no rapto da igreja dos vencedores. Então, a aproximação da santidade da cidade está causando um ambiente de caos no planeta Terra. Tem alguém aí, gente? Eu não sei se é eu que estou empolgado, mas, meu Deus do céu, olha isso, entende? Então, João está vendo. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Se ela está descendo com um ambiente de esposa desposada, é porque a igreja já está nela. Ah, meu Deus do céu! A igreja já está nela, a igreja foi raptada, foi apresentada nos ares, foi introduzida no ambiente da cidade, e agora ela está acompanhando aquele que é o Senhor dela para a manifestação, porque então julgaremos com ele sobre as nações. Foi essa a promessa de Deus. Salmos de número 24, tem alguém aí? Diga graças a Deus.
Versículo 3: ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus por esta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém, diga ó bendita esperança, diga maranata, ora vem Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A cerimônia das bodas do Cordeiro terá como ambiente cerimonial a apresentação do Espírito Santo. O Espírito Santo apresentando a noiva para o noivo, e ela está sendo recebida agora como esposa do Cordeiro, para ser desposada por ele, porque depois de toda bodas, depois de toda festa, tem as núpcias. Oh meu Deus do céu, bendito seja o nome do Senhor. Esse registro fica de alguma forma claro, que Jesus está chamando a atenção de João na carta e ativando na memória dele algumas referências culturais do povo judeu naquela época, e então quando eles ouvissem isso, pudesse fazer sentido. Na cultura dos judeus, o casamento ele acontece em 3 etapas. Primeira etapa é chamada de a etapa do compromisso, que equivale à promessa ou à ideia do noivado. É quando o noivo procura a família da noiva, as famílias se encontram, falam sobre a responsabilidade e a seriedade de assumir o compromisso, assumem o compromisso, e então o negócio fica sério. Depois de algum tempo, eles se reúnem outra vez para formular e bater o contrato do efeito legal, que equivale a uma ideia de casamento civil para nós. Mas ainda não é o viver juntos. Ainda não é. Porque depende do ambiente da construção da festa das bodas. A festa das bodas, propriamente dito, é o bem-vindo que o noivo dá à sua noiva. E diz: agora somos um e agora estamos juntos. Quando Cristo receber a igreja, receber a esposa, a noiva que vai se tornar esposa, quando acontecer o rapto, então, a grande tribulação terá início. O governo do anticristo aparecerá. O processo da manifestação de Satanás, do lançamento de Satanás à terra, vai acontecer. As dores, aquele princípio das dores, o começo das dores, será iniciado. A terra entrará numa espécie de processo de purificação e limpeza, preparando-se para se tornar a terra nova, com um novo céu que Deus sempre sonhou. A redenção completa da alma e do homem acontecerá, e outra vez o Senhor estará com o seu povo para sempre. O tabernáculo de Deus se estabelecerá, será o seu Deus, serão os seus homens, serão o seu povo, estaremos com ele para sempre, e ele será Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Acreditamos pela palavra de Deus de todo o coração que o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, ainda que haja discussão do pré, do mídio, do pós-tribulacionismo, ainda que a escatologia plena, a escatologia preterista plena queira dizer que não, nós cremos pela palavra de Deus, até que nos prove ao contrário, que a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, e o Senhor nos poupará daqueles dias. Pastor, por que tanta convicção? Olha o que a Bíblia diz. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, encontra o versículo de número 11 agora. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 8 até o 11. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, permanecer para o rapto ou descer à sepultura antes do rapto. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, também assim o fazeis. Avança um pouquinho mais agora. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7 até o versículo de número 12. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram, 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 e antes tiveram prazer na iniquidade. Movimente a sua Bíblia mais um pouco. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 10. E porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que nele habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. A vinda de Jesus está próxima, e ela pode acontecer a qualquer momento. Se você tem o Espírito Santo aí em você, ativo, você sabe que há um testemunho do Espírito agora, de que o teu Senhor virá. Oh, diga alguma coisa, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele virá, queira o diabo ou não, ele virá. Queira os viciados ou não, ele virá. Queira os desviados ou não, Jesus virá. Queira o mundo de pecado ou não, ele virá. Queira você acreditar ou não, ele virá e levará a igreja dos vencedores, porque aquele que vencer, oh meu Deus, oh bendita esperança. Concluindo agora, versículos 12 e 13. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, aleluia, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Diga glória a Deus. Querido, a coluna aqui que o Senhor Jesus está se referindo para João, e na capacidade mental de João,
misturado ou envolvido, melhor dizendo, ou inserido na capacidade de interpretar e ver isso no passado e no presente, no futuro, não é necessariamente a ideia de alguma coisa que dá sustento, mas uma coisa que tem a habilidade não só de sustentar, mas de sinalizar, de deixar testemunho, de dar referência de fidelidade, de perseverança, de paciência. Jesus está dizendo: aquele que vencer, eu o farei coluna com referência, será visto de longe vão dizer: nunca mais cairão, nunca serão abalados, nunca sofrerão impacto algum. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus está dizendo: eu sei que não é fácil, e mesmo tendo pouca força, lembra do versículo de número 8, mesmo tendo uma força pequena, não negaste o meu nome, pois agora tu serás coluna, e de longe dirão: aquela pequena força sustém o templo de Deus. É a sua fé, é você, é a sua fidelidade. Meu Deus do céu, diga glória a Deus. Uma coluna erguida no templo de Deus. Se você ler no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, e no versículo de número 22, diz assim: e nela não vi templo. Não, eu não vou continuar lendo, que vocês não vão acreditar no que eu estou falando. Não tem que se apaixonar muito, senão um texto desse não faz significado. Olha o que... Não, vamos... Meu Deus do céu, fica 200 por hora na minha cabeça. Vamos de novo. Lá no Apocalipse, olha como é que funciona a cabeça da gente. Lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ok. A ideia aqui é não sustento, mas visibilidade, aquilo que dá segurança. Jeremias capítulo 1, versículo 18. Visibilidade, estabilidade. De repente, volto de novo. O duro é que quem não vem, perde. Ai, meu Deus, me dá um desespero. Perde, não aprende, não entende, não assiste no canal. Ai, Senhor, que Deus nos ajude. Agora no versículo 22. E quando eu olhei, eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, se somos coluna de um templo que não existe, porque o templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, seremos o destaque, a referência, seremos a visibilidade. Olharão para nós e verão a Deus como Todo-Poderoso. É a noiva, é a igreja, são colunas. Meu Deus do céu, a história diz o seguinte, isso é bastante interessante, que quando havia guerra e o general ou o rei, ou aquele que foi o destaque da guerra, ele chegava em vitória, tomava o nome das pessoas que com ele lutou e escavava os nomes nas colunas dos templos. Você vê muito isso na egiptologia, contando: eu venci essa guerra com meu filho, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com os meus amigos, com os vizinhos da direita, com os vizinhos da esquerda. Jesus está dizendo: eu vou pegar nessa coluna e vou colocar o nome de vocês. Eu venci com a minha igreja, eu venci com a minha igreja, eu venci com a minha igreja, eu venci com a minha igreja. Aleluia. Senhor, mas o meu nome tem capacidade de estar na coluna? Tem, porque eu colocarei em você o meu nome, o meu nome, o meu nome, e farei você coluna no templo do meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Não. Ah, bendita esperança. Aleluia. E garanto a vocês que vocês nunca mais sairão de lá, porque eu vou atender a oração do meu filho Davi. Salmo 23, versículo de número 6. Habitarei na casa do Senhor para sempre, e nunca mais sairei de lá. Eu vou atender a oração do meu servo Davi. Ah, meu Deus, diga glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: eu vou gravar o meu nome, vou colocar ali junto do meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: Filadélfia, eu te chamei, eu te escolhi, você é incontestável, eu te amei, eu estou te dando cidadania celestial, eu estou te dando comigo direito, porque comigo você é filho e todo filho é herdeiro, e quem é herdeiro tem direito. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês governarão comigo. Pastor, por que o senhor diz isso com tanta ênfase, com tanta alegria, com tanta expectativa? Porque é isso que Jesus está dizendo: tudo que é meu será de vocês. Eu colocarei em vocês o meu nome, e quem é filho é herdeiro. Eu criei tudo isso para vocês. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Irmão, pelo amor de Deus, às vezes você dobra o joelho, tão atribulado, tão preocupado com as coisas dessa vida. Senhor, abre uma porta, Senhor, abre isso, Senhor, providencia aquilo, Senhor, paga aquela conta, Senhor, resolve aquele problema. Pelo amor de Deus, dobra os joelhos por algum momento e diz assim: Senhor, Deus de promessa, eu terei o seu nome comigo, serei coluna no templo de Deus, como filho também sou herdeiro. Oh, bendita esperança, eleva, Senhor, o meu ânimo e a minha disposição em esperar a tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu descanso é junto do Senhor, e é para lá que eu estou indo com a minha casa. Meu Deus, alimente a sua alma dessa promessa. Aleluia. E se você chegar no final do dia e ter a impressão que nada deu certo, então faz o seguinte: chegou no final do dia, nada deu certo, então vai dormir. Vai dormir, rapaz. Porque a Bíblia diz que até quando o justo dorme, Deus trabalha. Aleluia. Termina o final do dia dizendo: quer saber de uma coisa? Esse negócio aqui não deu certo, mas aquela história de Jerusalém, a nova cidade, de habitar com ele, ser coluna, eu tenho certeza que essa história vai dar certo, porque a Bíblia diz: eu já preparei, está comigo a coroa preparada. Quantos entendem esta palavra? Diga glória a Deus. Oh, permaneça de pé comigo no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E assim nós terminamos o livro do Apocalipse, capítulo de número 3, dos versículos 14, dos versículos 7 a 13, sendo que então, na semana que vem, vamos terminar agora a última carta, falando sobre a carta à igreja em Laodiceia, e aí sim, aí vai ficar muito legal. Até agora está bacana, mas vai ficar legal, porque a gente vai entrar na segunda parte, que é a partir do capítulo 4, quando ele ouve a voz de quem está em cima, e ele diz: interessante, é a mesma voz, a mesma. E ele disse: vem, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que depois destes dias vão acontecer. Diga graças a Deus. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Senhor, e peço que esta palavra não saia do coração dos teus filhos, não saia da mente dos teus filhos, que eles te amem acima de qualquer coisa, que eles, Senhor, se entreguem sim, de corpo, alma e espírito, para te amar, para te servir, para te adorar, para te bendizer. Senhor, fortalece os teus filhos. Senhor, quem desiste, retrocede, perde o ritmo e perde o impulso. Então aumenta a capacidade dos teus filhos em fluir, meu Deus. Por essa razão eu os abençoo com esta palavra, para a glória de Deus, no nome de Jesus, para todos sempre. Diga graças a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Porque é a palavra do Senhor.